Irmãos, irmãs, neste final de semana, último de junho, nós celebramos a solenidade de São Pedro e São Paulo apóstolos, as colunas da igreja, mestres da fé. Hoje nós estamos com o Evangelho de Mateus, no capítulo 16, versículos 13 a 19. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos, irmãs, a solenidade dos apóstolos São Pedro e São Paulo, considerados colunas da igreja pela tradição, nos ajuda a compreender na fé a unidade na missão de evangelizar confiada aos apóstolos de ontem e de hoje. Mais uma vez, nos deparamos com o apóstolo Pedro, que reconheceu Jesus como Messias, o que o levará a identificar a sua vida com ele. De que modo? Como missionário exemplar, assim como Pedro, assim como Paulo na estrada de Damasco. A experiência que ele fez do ressuscitado o levou a ser também um missionário exemplar. Pedro e Paulo. No território de Cesareia de Filipe, longe de Jerusalém, centro de poder político, econômico, ideológico, religioso, é que Jesus é reconhecido como Messias. Veja, não é lá no templo, não é lá na capital, não é entre os mestres e doutores. Lá na periferia, longe, é lá que ele é reconhecido como Messias. E não pelo povo, não pelo povo. O povo o vê como mais um profeta, como mais um profeta. Mas por seus discípulos é que ele é reconhecido. Aqueles que estão próximos, aqueles que o acompanham, participam da vida dele, estão vendo o que ele está falando, estão vendo o seu modo de agir, que confere com aquilo que ele está ensinando. Eles estão com ele na missão. É Simão Pedro quem faz a afirmação, movido por Deus e não em sua condição humana, ou porque ouviu dizer. O que estão dizendo que eu sou? Pedro toma a frente. E em nome dos companheiros, ele vai dizer: você é o Messias. O Messias, quer dizer, você é o Filho do Deus vivo. Afirmação de fé. Afirmação de fé. E por isso é que Pedro, por Jesus, começará a ser chamado de pedra. Fundamento sobre o qual será edificada a sua igreja, a igreja de Jesus, sobre a fé de Pedro e a fé dos seus companheiros. Olha aí. E as portas do inferno não poderão vencê-la. Meus irmãos, a igreja
já tem mais de 2000 anos. Através da história, quantas vezes tentou-se destruir a igreja? E ninguém conseguiu destruir a igreja. Impérios ruíram. A igreja de Jesus está aí, sendo oferecida como graça, como sinal, como sacramento, como presença de salvação no mundo. É ele quem, com seus companheiros, Pedro, não é? Que irá à frente como servidor do reino, liderando a comunidade igreja, formada por Jesus. Comunidade igreja, servidora do reino, com o poder de ligar e desligar. Jesus confiou a grande responsabilidade da liderança a Pedro, que o confessou como Messias. Qual é a função dessa liderança? Primeiro, não se trata de privilégio ou poder, mas de amor-serviço. Bem aquilo que o Papa Francisco está fazendo, ele que hoje é o sucessor de Pedro, juntamente com os bispos. Talvez nem todos os bispos como ele, a exemplo dele, mas ele nós não duvidamos. Sucessor de Pedro, que não quer privilégio algum, mas quer apenas servir, como o Mestre Jesus. Em primeiro lugar, conservar a liderança, o Papa, os bispos, o padre, o diácono, o chefe da comunidade, se assim a gente pode dizer, o coordenador lá da comunidade. Conservar em meio aos conflitos decorrentes da prática da justiça a firme convicção de que o projeto de Deus irá triunfar. Sabe por que o projeto de Deus vai sempre triunfar? Porque o projeto é de Deus, não é nosso, não é do ser humano. O poder da morte, quer dizer, a injustiça neste mundo, não vencerá, não triunfará. A primeira função do líder, no caso de Pedro, não sozinho, mas com os seus irmãos, é manter viva a esperança da comunidade em torno da justiça inaugurada pelo reino, ou a justiça que inaugura o reino. E isso, evidentemente, não se faz com palavras, mas com gestos concretos. Em segundo lugar, mediante o contínuo processo de conversão, confissão, ou seja, testemunhar que a salvação vem de Deus. Jesus testemunha. Ele vem de Deus, ele vem salvar. Pedro testemunha Jesus que vem de Deus, é o Messias, Filho de Deus. Assim, o ligar e desligar está unido ao pleno testemunho cristão. A comunidade não é proprietária, não é dona de poder algum. É sempre Jesus que está à frente dela, é sempre Jesus que constrói e dá do que é seu. E o que é seu e que ele dá? O reino. A quem ele dá? A Pedro e aos seus. E através dele, a todos os outros. Através deles, a todos os outros. A comunidade, então, administra com alegria e na fé o poder que lhe é dado a partir do testemunho que vive e anuncia. As chaves de que fala o Evangelho, mais uma vez, se refere ao dever da comunidade, que não é uma prerrogativa só do Papa, ou seja, administrar, dinamizar com sabedoria tudo o que recebeu do seu Senhor. E aí também que está ligado, né? O ligar e desligar da comunidade. Depois da oração, depois do diálogo, depois da partilha, depois, de deixar-se instruir pelo Espírito, é que se toma as decisões. E é à luz do Espírito que se administra, que se organiza, não é? Que se dinamiza com a sabedoria dele, para poder ser, no mundo, a igreja dele. Com a solenidade de São Pedro e São Paulo, celebramos então o dia do Papa, que continua a missão de Pedro, reunir
os irmãos bispos, não é? Reunir os irmãos bispos, a comunidade, né? Para o discipulado e para a missão. Com ele, os bispos, não é? Lembremos também os presbíteros, os diáconos, as lideranças comunitárias que servem na igreja, É ele quem nos pede hoje para caminhar com Jesus, para olhar para Jesus, para reconhecer Jesus. Olha aí, para com Jesus edificar a sua igreja e ele crucificado e ressuscitado. Uma igreja sem medo, uma igreja livre de todos os ídolos, uma igreja aberta, uma igreja acolhedora, uma igreja pobre, uma igreja que não vive para ela, uma igreja que sai, que vai ao encontro, uma igreja sem medo. Rezemos então com o Papa Francisco, pelo Papa Francisco, pelas nossas lideranças e, por que não, as lideranças cristãs de outras igrejas que também anunciam o Evangelho. E sobre todos, desça a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Permaneça para sempre. Amém.